Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar da Grande NIO, né, empresa chinesa de veículos elétricos. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o relatório trimestral do quarto trimestre de 2020, né, mostrar para vocês os pontos positivos e negativos e tal. Mas antes de a gente começar, queria pedir para vocês deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com amigos que gostam de investimentos, né, que gostam de investir no exterior. Se você tiver alguma dúvida, tá, galera, do que eu vou explicar aqui, pode deixar seu comentário aqui no vídeo do YouTube, né, que eu vou explicar para vocês depois, tá bom? Bom, primeira coisa, eu já deixei aqui separadinho para vocês, né, a evolução das vendas de veículos, né, da NIO em 2020. Então, apesar da NIO ser uma empresa, né, do segmento premium, teoricamente, né, espera-se que ela venda menos do que as do segmento mais básico, né, de veículos elétricos, porque o preço não é tão acessível. Porém, mesmo ela sendo da categoria premium, né, vocês vão ver que, que ela está vendendo mais veículos, né, do que a Li Auto e a XPeng, por exemplo, que trabalham com segmentos e de um preço, você ter ideia, o preço dos carros costumam ser metade do preço, né, da NIO, e mesmo assim a NIO está vendendo um volume maior de carros numa velocidade tão boa quanto, tá? Aqui, galera, o auge da pandemia lá na China, né? Para quem não lembra, foi mais ou menos janeiro, fevereiro, né? Depois começou a se recuperar um pouco. Então essa parte aqui foi muito impactante, né, para a NIO. Você pode ver que em fevereiro as vendas foram muito fracas. Que costuma ser no geral no varejo da China, né? No geral, no comércio em geral. O último trimestre é muito bom, mas isso não é só na China, né? Isso, a maior parte dos países ao redor do mundo, o último trimestre do ano geralmente costuma ser melhor mesmo. E aí a NIO, eu lembro que quando foi 2019, né, no final de 2019, ela porrou de vender, né, no final de 2019, vendeu muito veículo, um crescimento muito bom que teve. E aí veio janeiro e fevereiro, pá, as vendas deram aquela queda brusca, né? Porque é natural, né? Mais uma vez, dezembro vende pra caramba, é normal que tenha uma desaceleração, mas o mais impressionante desse relatório financeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é que a NIO conseguiu vender, vai conseguir vender, né, nesse primeiro trimestre de 2021 mais veículos do que ela vendeu no último trimestre de 2020, tá? A própria Liauro mostrou que ela não vai conseguir manter o mesmo patamar do último trimestre. Tá? Então, ou seja, é impressionante o que a NIO está fazendo, né, em termos de crescimento. Esse ano aí ela deve facilmente aí pelo menos dobrar o faturamento. É provável que seja até mais do que isso, né? E aí então, por que é importante eu mostrei isso para vocês aqui? Porque vai ser importante na hora que eu explicar lá a análise aqui, que vocês vão ver que o crescimento das vendas em fevereiro de 2021 foi muito elevado em relação a fevereiro de 2020. Né? Só que, pô, fevereiro de 2020 foi ridículo, né? A pandemia estava lá, foi o momento que mais afetou as vendas de carros na China, né? E aí, quando você compara uma coisa com um número que foi muito ridículo, com um desempenho que foi muito ridículo, aí você tem esse crescimento, né, muito expressivo, tá? Até galera, nos últimos dias, né, que teve essa correção aí dos carros elétricos em geral, né, das empresas da NIO, da Li Auto, da XPeng, da própria Tesla, né, nos Estados Unidos, teve uma correção bem brusca dessas empresas aí nos últimos dias. Muita gente começou a me mandar mensagem: Roberto, está acontecendo algum problema, né, com essas empresas? Não, galera, não está acontecendo nenhum problema, muito pelo contrário, estão cada vez mais mostrando resultados cada vez mais interessantes. A NIO, né, reduzindo o prejuízo operacional, ganhando escala para daqui a pouco, né, já começar, né, a dar lucro operacional também, igual a Liauro já está dando, né? E elas estão no caminho vitorioso. Entretanto, né, subiram demais, não tem como, né? Empresas aí que a New chegou, né, como eu falei, né, saiu de US$ 1,50 para US$ 60, pô, não tem como, né, cara? Não tem como ser só linha reta, né? Então é mais do que natural essa correção. Na minha opinião, o valuation delas estava assim um tanto exagerado, né? Mesmo com essa promessa toda, né? Mesmo vendo que elas estão crescendo às vezes até 300% ao ano, né? Dependendo da situação, tipo 10 vezes mais que a Tesla, inclusive, né? Numa velocidade muito maior, por ter escala menor, obviamente fica mais fácil, né? Crescer
numa escala mais acelerada, né? E aí aqui tem a Nil começa mostrando aqui o relatório, né? Que a receita, né? A receita atingiu 1 bilhão de dólares, tá? Então foi 6 bilhões e 600 de yuans, né? Transformando para dólar dá 1 bilhão de dólares. Então, se você minimamente projetar um crescimento aí de 100% pelo menos, né? Em 2021, você pode colocar aí que a Nil conseguiria aí, sei lá, pelo menos uns 4 bilhões de dólares, pelo menos 4 não, desculpa, pelo menos aí uns 6 a 8 bilhões, né? Porque pensa o seguinte, se ela conseguiu 1 bilhão de dólares no quarto trimestre, ah, Roberto, beleza, mas esse faturamento não aconteceu nos trimestres anteriores, porque, né, como eu falei, o quarto trimestre ele é muito bom. Tudo bem, concordo. Entretanto, nesse primeiro trimestre, que costuma ser mais fraco, a Nil já vai apresentar um crescimento bom em relação, né, ao trimestre anterior. Ou seja, você dá para facilmente aí colocar uma projeção, né, de no mínimo 1 bilhão para os primeiros 3 trimestres, no mínimo, provavelmente vai ser mais que isso, né? E no último trimestre aí você bota aí pelo menos aí, sei lá, bota uns 2 bilhões de faturamento no terceiro trimestre, então 3 mais 2, né, 5, né? Coloca aí, ah, pode escrever, pode anotar isso aí, ó. No mínimo 5 bilhões de faturamento ela vai fechar em 2021, tá? Ó, aí mostra o faturamento total também, né, de 2020, né, que foi 2 bilhões e meio, tá? Então, se fechar com, né, mais uma vez falando, né, se fechar com 5 bilhões de faturamento em 2021, ela estaria dobrando o faturamento, certo? Aí hoje a New aí sendo negociada, né, deixa eu ver aqui, já não estou lembrando mais, não estou lembrando mais exatamente qual o valuation, mas você bota aí, deixa eu ver aqui. Ó, hoje a Nil fechou valendo 60 bilhões, tá? Então, hoje a Nil chegou fechando 60 bilhões de valor de mercado. Então, ela está sendo negociada aí a mais ou menos umas 12 vezes o faturamento anual já projetado, né, para 2021. É um valuation um pouco puxado? É um pouco puxado, tá? Mas tem que acreditar, é aquilo que eu falo para vocês, né? Não é porque a empresa está um pouco deslocada, né, digamos assim, do seu valor justo, né, num curto espaço de tempo, né, temporariamente falando, que você deveria vender as suas ações. Né? Então, pô, por que você vai vender esperando que esse negócio cair se não cair, e se ela manter com o valuation elevado por mais tempo, né? Talvez que você possa pensar é um equilibrar o jogo, né? E talvez se você tiver uma posição muito grande em NIO, pensar em reduzir, né, trabalhar com um valor menor para poder reduzir esse risco de precificação, não vamos tomar pancada muito forte, né? Se vier uma reviravolta, entendeu? Então é isso, é gerenciar riscos, né? Mas quando você olha para frente, galera, quando você olha que o mercado chinês ainda só tem cerca de 6, 7%, né, de veículos elétricos até 2030, com o objetivo de atingir 30%, né, da frota total da China de veículos elétricos. Ou seja, isso presume um crescimento setorial de pelo menos 40% ao ano até 2030. Isso eu estou falando na média, né? Vão existir empresas que vão crescer mais, vão existir empresas que vão crescer menos. Essas empresas aqui, né, que estão listadas na bolsa, NIO, Liauro, XPeng, são a vanguarda, né? Então, que realmente estão aí esticando o crescimento de forma absurda, entendeu? Então, ó, olha a evolução, galera, das vendas, né, da NIO em 2020, né? Então, ela começou o terceiro trimestre lá bem fraco, principalmente por causa da pandemia, né? E aí ela veio evoluindo de forma impressionante. No segundo ela já pulou para 10, depois no terceiro já pulou para 12 mil veículos, depois já fechou com 17 mil veículos vendidos, tá? E só para vocês verem, ó, como é que eu falei com vocês, ó, em 2000 olha só, no quarto trimestre de 2019 eles tinham vendido 8 mil veículos, tá? E aí veio, né? Aqui é o auge, né? É o auge das vendas no último trimestre do ano, e aí veio para cá depois, ó, puf, deu aquela pancada para baixo, né? Caiu bruscamente as vendas aqui
né, no primeiro trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019, aí, né, sentiu aquele baque o mercado e aí começou a falar, não, será que a NIO vai mesmo, não sei o que, será que começou a surgir notícias, eu lembro quando a NIO estava lá embaixo mesmo, né, valendo quase nada, começou toda hora a surgir notícias de que a China poderia gradativamente, né, parar, cortar um pouco dos subsídios, né? Eles tinham um plano de corte dos subsídios lá, né, mas muito pelo contrário, né, hoje em dia já está mais que sacramentado, digamos assim, esse objetivo da China, né, de continuar fazendo essa transformação, né, botando a frota tudo veículos elétricos, tá, galera? Então vai impulsionar mesmo aí as vendas. Aí você tem que a margem, olha só como é que a margem melhorou, a margem bruta, né? Ó, vehicle margin, né, foi 17,2, foi o melhor margem bruta da história da Nil, se eu não me engano, comparado com 6% negativo no quarto trimestre de 2019. Então, olha só como é que mudou de um ano para o outro. Olha que o poder da escala tem de fazer, né? Então, o trimestre de 2019, que teoricamente foi um trimestre muito bom para a NIO, foi margem bruta negativa de 6%, e agora já pulou para margem bruta 17%, né? Aí o total revenues, né, ou seja, a receita total, né, aumentou 133% em relação ao mesmo trimestre de 2019, tá? Olha o loss from operations, ou seja, isso aqui é importante, essa informação, que ele mostra para você que a empresa está no caminho da lucratividade. Então, ó, a NIO, ela teve um prejuízo, né, de 142 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020, né? Só que ó, isso representou um decréscimo de 67% em relação ao mesmo trimestre de 2019, tá, galera? Então, mostrando que quanto mais ela ganhar escala, mais esse prejuízo operacional vai diminuir, até que vai chegar um momento que vai um ponto de virada, né? E aí começa a dar lucro operacional, e aí do lucro operacional é um pulo, né, para poder começar a dar lucro líquido, tá? Olha só como é que foi a evolução, tá vendo? Olha a evolução da margem bruta, galera. Tá vendo aqui? Ó, era 8,9 de margem bruta no quarto trimestre de 2019. Quando chegou no terceiro trimestre de 2020, já tinha pulado para 12,9. E aí atingiu o auge da margem bruta no quarto trimestre de 2020. Olha quantos anos a Tesla demorou para conseguir chegar. A Tesla ficou muitos anos dando margem bruta negativa, né? E aí essas empresas, obviamente que tudo já evoluiu em relação àquela época, né? A Tesla foi a pioneira, então ela desbravou, né, muita coisa que na época ainda tinha um custo muito elevado. Então, durante esse período de 2010 para cá, né, quando a Tesla fez a IPO foi em 2010, muita coisa nesse mercado evoluiu e, obviamente, muita coisa barateou, né, que permitiu com que as empresas fossem mais lucrativas hoje, tá? A posição de caixa da empresa está muito boa, tá? Olha aqui, ó, cash and cash equivalents, né? Ou seja, disponibilidade de caixa de aproximadamente 6,5 bilhões de dólares, galera, representando 42 bilhões de yuans, tá? Então, tipo, a NIO tá com caixa bem robusto, tá? Aí, ó, isso aqui que eu queria mostrar para você, essa parte aqui, ó. Aí as entregas, né, que são os modelos da NIO, né, que é o S8, S6 e o S6, foram como que aí já está explicando como que foi em janeiro e fevereiro de 2021, certo? Então foram 7.225 veículos em janeiro de 2021, né? E 5 mil e pouco em fevereiro de 2021, representando um crescimento de 352% e 689% na comparação, né, mês a mês, tá? Então presta atenção, galera. Lembra que eu falei com vocês? O mês de fevereiro de 2020 foi muito fraco porque foi o auge da pandemia. Então, pela comparação, né, de números fortes desse ano com números fracos do ano passado,
você teve um crescimento muito expressivo de 689%, tá? E aí, pegando janeiro, o crescimento foi 352%. Então, assim, ela já começou o ano, ela já começou o ano mostrando que esse ano de 2021 pode ser ainda um ano mais forte ainda do que foi 2020, tá, galera? Com crescimento, assim, é a primeira, como eu falei, é a primeira vez que a New consegue, no primeiro trimestre do ano, vender mais do que o trimestre anterior, porque o final do ano geralmente sempre bomba mais, né? Aí aqui fala do follow-on, né, que eles fizeram, follow-on, por isso que né, eles estão com esse caixa robusto aí, fizeram um follow-on recentemente, ou seja, emissão de novas ações, né? É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, não tem mais tanta coisa não, vamos tentar ver, pegar aqui só a DRE deles, né, e o balanço patrimonial, para vocês verem a questão da dívida, essas coisas, né? Então aqui está mostrando, né, o quanto que ela tem em caixa. Tá aqui, ó, cash and cash equivalents, ó, dezembro de 2020, fechou com quase 6 bilhões de dólares de caixa, tá? Fora que ainda você tem isso aqui também, ó, short term investments, né, que também pode entrar como disponibilidade de caixa, né? E aí você tem aqui, vamos ver quanto que tá a dívida total dela, ó, total de passivos, ó, total liabilities 3 bi e 500, tá? Ou seja, galera, o Anil está com dívida líquida negativa, tá? Então, se ela tem quase 6 bilhões de dólares em caixa e o total de dívida dela de curto prazo, mais de longo prazo, né? Tudo mesmo, né? Representa 3 bi 500, ela está com uma sobra aí, né, de quase 2.500, né? Bilhões de dólares de sobra de caixa, tá? Aí aqui mais uma vez a gente consegue, né, dar uma olhadinha na evolução dos números, né, de novo aqui, aí em dezembro, ó, em dezembro de 2019, isso aqui está em yuans, né, em dezembro de 2019, né, ela tinha faturado 2.800 e aí essa coisa evoluiu um pouco, né, já em setembro de 2020. E aí veio o melhor trimestre do ano, que já jogou a receita para 6.600, né? Olha que interessante também, galera. Olha só. Tá vendo as despesas operacionais? Ó? Você tem o Research and Development, ou seja, despesa com pesquisa e desenvolvimento. Era 1 bi 26, né? Ou seja, deve ter gastado muita grana para desenvolver novos modelos, etc, para poder escalar e tal. E aí essa coisa já vem diminuindo um pouco, né? Ou seja, ela está ganhando escala de produção, aumentando as vendas e ao mesmo tempo ela está conseguindo ali manter a pesquisa e desenvolvimento num patamar até um pouco mais baixo. É importante continuar investindo, né? Porque se ela para de fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, como ela é um segmento completamente inovador, se ela para de fazer investimentos, ela com certeza está fadada a ficar para trás, né? Então é importante que essa evolução continue, mas assim como aconteceu com a Tesla no passado, né, que gastava sempre coisa de 1 bi por trimestre também em pesquisa e desenvolvimento, à medida que se ela mantiver esse patamar de 1 bi por trimestre, sempre gastando isso, 1 bi, 1 bi, 1 bi, 1 bi, então isso vai ser cada vez menos representativo na receita. Então se eu pegar aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento 1 bi, né, e dividir pela receita, né, vai dar aqui um percentual muito alto, certo? Agora a coisa já muda, já começou a mudar um pouco aqui, ó, quando eu pego 829, né, e calculo em cima de 6.600, entendeu? Então você vai diluindo esse gasto
à medida que a receita vai crescendo, entendeu? Ó, ela está conseguindo manter também sob controle, né, a despesa com vendas gerais e administrativas, né, também mantendo no mesmo patamar de gasto, né? Então, assim, tudo indica que realmente a empresa está no caminho certo, né, o para poder apresentar resultados positivos, né, em termos financeiros muito em breve, tá? Quando ó, o próprio lucro líquido aqui, ó, o lucro líquido negativo foi 2, né, um prejuízo líquido, quer dizer, né, foi 2 bilhões e 800 em 2019 contra 1 bi 300, né, em 2020, né, no último trimestre, tá? E aí você consegue ver que algumas empresas, tá? Vamos pegar o caso do Airbnb, por exemplo. Se vocês olharem a análise que eu fiz lá do Airbnb, quanto mais o Airbnb vendia, né, mais quartos ela conseguia alugar, mais o prejuízo operacional aumentava, né? Então, nesses casos, fica complicado você tentar definir quando que a empresa vai atingir o break-even, né? Quando que ela vai conseguir, de fato, passar a ter lucro operacional positivo e depois lucro líquido, né? Agora aqui não, aqui você vê uma clara redução, né? Então, sempre você calcula em relação à receita, né? Para você ter uma noção dessa redução, assim. Mesmo que fosse, Roberto, ó, vamos supor que fosse aqui, em vez de ser só 1 bi 300 de prejuízo, fosse 3 bi de prejuízo, tá? Ou seja, 3 bi de prejuízo representaria mais prejuízo do que ano passado. Entretanto, mesmo que fosse assim, não seria tão ruim, tá? Porque o prejuízo em relação à receita total seria menos representativo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então você tem que ver essa evolução da redução de despesas operacionais em relação à receita, entendeu? É isso que é importante para você ver se a empresa ela está indo para o caminho da lucratividade ou não. Tá, galera? É isso. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Só mais uma coisa antes de finalizar. Quando você pega, galera, empresas, né? Tipo assim, nós estamos falando de uma empresa que está crescendo acima de 100%. Quantas empresas no mundo estão crescendo acima de 100%? Muito poucas, né? Então, quando você fala assim, pô, o valuation da Nil está esticado, né? Não sei o que, está valendo muito, né? Perto do que ela está vendendo hoje. Beleza. Pode ser que sim. Mas se você for comparar hoje com várias empresas, né, que estão nesse segmentos emergentes, né, surgindo aí de forma mercados muito em transformação, né, nesse sentido aqui. E você perceber, quando você vê o valuation dessas empresas, você vai ver que é muito até mais pesado do que a NIO, né? Então tem empresas aí sendo negociada com 50, 40, 50 vezes o faturamento anual, tá, galera? Enquanto a NIO ainda não chegou nesse patamar, está crescendo acima de 100% ao ano. E essas outras empresas muitas vezes nem 100% ao ano estão crescendo, tá? Então prestem atenção nisso, né, para poder também não ter um viés aí errado, né, na hora de você avaliar, né, o valuation da NIO e das outras empresas de carros elétricos, tá bom? Valeu, até mais e até a próxima.